Se você tá parado, se sua vida tá uma merda, você acha que tudo dá errado, parabéns, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou traçar caminhos de como a gente sai de uma estagnação de merda e começa a construir uma vida um pouco mais próspera. Então seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do novo quadro do canal, que é o quadro Estalo. O que vai ser a ideia desse quadro de fato? É realmente para te dar um estalo, literalmente falando, na sua cabeça. Então, mesmo que você esteja numa situação que seja mais confortável, ainda assim pode melhorar. Então, eu vou trazer pautas aqui que, ao escutar, ao assistir, você pode ter aquele famoso estalo na sua mente falando: putz, eu poderia aplicar isso daqui, eu poderia fazer isso daqui pode servir pra mim. Ou o oposto, pode ser que você esteja numa situação de merda, que é o caso do vídeo de hoje, e você quer sair dela de todo jeito, de qualquer maneira. E aí eu vou trazer caminhos aqui justamente para dar estalos na sua cabeça. A ideia desse quadro não é te dar um passo a passo concreto, mas sim abrir sua mente para que sua mente dê os caminhos para você. Beleza? Então bora lá. Já vou iniciar aqui comentando um pouquinho do nosso assunto de hoje. Eu quero abordar 3 assuntos com vocês. Primeiro, conhecimento, o autoconhecimento, né? Não tem como a gente tentar tracejar caminhos sem a gente se conhecer. Não tem como um GPS tracejar uma rota sem ter o destino final que ele precisa chegar e sem ter as possíveis rotas que ele pode tomar. Então, para isso, ele precisa conhecer. E é o nosso caso, a nossa cabeça ela precisa saber quem somos para dessa forma conseguir tracejar caminhos de possíveis planos que a gente pode tracejar. Beleza? Segundo ponto, seus pontos fortes, suas habilidades. Não faz sentido nenhum uma pessoa que sabe jogar muita bola, sabe jogar um futebol extraordinário, tentar seguir carreira de natação. Não faz sentido isso. Então a ideia aqui é a gente estressar os seus pontos fortes, tentar descobrir eles de alguma maneira, e você conseguir usar isso ao seu favor, seja se especializando mais ainda e criando um propósito em cima disso, enfim. E o terceiro ponto é como usar a inteligência artificial para tracejar planos que façam você sair do ponto de merda que você tá agora e ir realmente para um ponto que você se sinta confortável e em expansão, tá? Como? Usando o primeiro e o segundo ponto que eu comentei, que é o ponto do autoconhecimento e o ponto das suas habilidades principais. Então, a inteligência artificial vai pegar tudo isso e vai tracejar um plano muito bem pensado de como você conseguir sair da situação que você está agora. Beleza? Então, já iniciando aqui no primeiro ponto, vou parafrasear uma frase muito famosa que está escrita no Templo de Delfos, muito atribuída a Sócrates, mas não se sabe se foi ele que disse isso ou não, que é: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela, com certeza você já deve ter ouvido em algum lugar, mas ela é muito profunda porque ela diz que você precisa olhar para dentro antes de olhar para fora. Então, hoje em dia, com a tecnologia que a gente acaba olhando muito para as redes sociais, a gente se compara muito com o próximo, a gente olha, sei lá, para o Neymar e fala: puta, olha o dinheiro que ele tem, eu poderia ser igual a ele, sei lá. E não faz sentido. Ele tem a vida dele, ele tem as habilidades dele, ele teve a história dele, ele teve o autoconhecimento dele. Então, antes da gente olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro e a partir disso a gente consegue pensar em algo mais palpável para nós mesmos. Então, por exemplo, sem autoconhecimento, você escolhe caminhos errados, você não sabe para onde ir, você se sabota sem entender nem por que se sabotou, você persegue metas que não fazem sentido para o que você quer agora, para o que vai realmente te alavancar no momento atual. Você vive tentando mudar, só que você nem sabe aonde que você precisa mudar. Você não sabe onde você precisa atacar, você não sabe onde você vai ter resultado de verdade. Então, assim, sem autoconhecimento você não vai para lugar nenhum.
Então, primeiro ponto, o que realmente dá energia pra você? O que você para pensar agora e fala: "Putz, eu queria estar fazendo tal coisa, que aquilo eu gosto muito, eu faria de graça". O que vem na sua mente quando você pensa nisso? E o oposto também é válido pensar. O que te drena? Eu acho mais fácil até pensar nesse. O que que o que que não te energiza? Um exemplo, se ficar sentado numa cadeira de escritório, você pode estar nessa situação hoje. Você pode estar em um ambiente que te drena e essa resposta já fica na sua cara, do que é de fato o que te drena. Vamos supor que você é uma pessoa que você não gosta de jeito nenhum de estar num escritório, sentado numa cadeira, de social, olhando para uma tela de computador. Não faz sentido você construir o seu sonho, a sua vida pautada nisso. Então, esse é um ambiente. Vamos supor que o ambiente que te dá energia seja a noitada, balada. Pô, eu adoro quando chega sexta-feira, porque eu sei que eu vou pro rolê. Será que não faz sentido, então, você tentar, mandar esforços dos seus pensamentos para coisas da noite, da noitada, da balada? Será que não faz sentido você pensar em algo sobre eventos, sobre promotoria? Será que não faz sentido você entender melhor como é que esse mercado funciona e é um mercado muito fervoroso, que dá muito dinheiro? Será que não faz sentido você ir para esse lado? Enfim, isso é uma resposta que você precisa criar. Qual que é? 3 pontos aqui. Vamos lá, quero que você realmente responda. Quero que você pegue um papel e escreva diversas opções que possam ser uma resposta factível para essas perguntas. O que realmente te dá energia? Qual é o ambiente que te dá energia? Qual é o ambiente que você se sente bem? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual é o ambiente que te drena? Aonde você não quer estar? Isso pro resto da vida, tá? Pode ser que você aceite estar por um curto período de tempo só para levantar uma grana e aí não tem problema. Mas assim, a gente está pensando em sair da estagnação para ir para uma situação de expansão. Então, pense em ambientes que você não quer para o resto da sua vida. Essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta é: qual é o ambiente que faz você render mais? Porque tem um ambiente que a gente se sente bem, mas não necessariamente faz você render. Um exemplo é, sei lá, eu me sinto bem na praia, mas a praia não me faz render. Eu não consigo trabalhar na praia, eu não consigo criar novos negócios na praia, eu não consigo. Até dá, mas enfim. Não é o ambiente que mais me faz render. Então, qual é o seu ambiente que mais te faz render dentro daquilo que você gosta de fazer? Beleza? E aí eu incluo aqui mais 2 perguntinhas extras que vai nortear um pouco mais o seu caminho, que é: o que mais você valoriza entre liberdade, estabilidade, poder ou propósito? Vou explicar o que são essas coisas. Liberdade é quando você não está preso a algum lugar, você não precisa ir, por exemplo, presencial, você pode viajar a hora que você quiser, você pode entrar no serviço a hora que você quiser, você pode ganhar dinheiro de onde você quiser. Isso é liberdade. Liberdade é algo muito pessoal. Às vezes a pessoa ela enxerga a liberdade como liberdade financeira, por exemplo. Então, estar em um ambiente que me propicia, né? Me propicia uma liberdade financeira, já entra em liberdade. Tem pessoas que preferem liberdade geográfica, que pode estar trabalhando de todos os lugares, também é uma liberdade. E tem a estabilidade. A estabilidade a pessoa ela não quer, ela quer que ela saiba que no mês que vem ela estará tendo rendimentos. No ano que vem ela terá rendimentos. Então a estabilidade ela traz conforto, ela traz um conforto emocional muito grande. Se você é esse tipo de pessoa, ótimo. Tem o poder. Você gosta de ser aquela pessoa que é importante, que tem prestígio? Existe esse tipo de pessoa que quer ser isso. E tem o propósito, que são as pessoas mais voltadas para ação social, para ajudar o próximo, ONGs, enfim.
Existem diversos propósitos aí que a gente pode elencar. Eu quero saber qual que se você precisasse escolher um desses, qual seria, tá? É uma pergunta bônus aí. E o que faz você se sentir vivo? Que é a segunda pergunta bônus. Quando você preencher todas essas perguntinhas, você provavelmente vai estar entre uma ou duas respostas ali que você fale, putz, esse aqui é o meu alvo. E aí, a partir disso, você vai conseguir tomar decisões mais inteligentes, vai conseguir evitar as comparações que não te levam a lugar nenhum, comparando com pessoas que não têm nada a ver com você, na verdade. E aí você vai usar realmente as suas forças naturais a seu favor. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Eu quero que você pratique a frase que é atribuída a Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo para tudo. Você não vai conseguir sair do lugar, mas nem fodendo, se você não conhecer a você mesmo. Porque você não tem rumo, você não sabe para onde ir. Você precisa se conhecer para conseguir saber para onde que você tem que apontar suas estratégias. Beleza? Então vamos pro segundo ponto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, porque a gente já entra na inteligência artificial aqui, tá? Tô aqui com o ChatGPT aberto. Esse é o ChatGPT gratuito. Eu tenho o pago, porém eu vou usar o gratuito aqui porque eu sei que a maioria não teria o pago e aí ficaria desleal as respostas, mas a gente vai testar junto usando o ChatGPT gratuito, mas se você tem o pago, melhor ainda, tá? Estarei olhando para a tela, às vezes eu não vou estar olhando para vocês, então só para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica. Bom, eu tenho alguns prompts prontos aqui, que eu vou disponibilizar aqui na descrição para vocês, mas eu quero bater um papo sobre esses prompts antes de eu aplicá-los, tá? Qual que é a estratégia que a gente vai usar aqui? Não sei se vocês conhecem, mas existe um princípio chamado princípio de Pareto. E eu vou contar um pouquinho da história deles para te situar. Pareto, o nome dele era Vilfredo Pareto, tá? Lá no final do século XIX, ele era um economista italiano e ele estava estudando a distribuição da riqueza na Itália. E aí, o que o Pareto descobriu, né? Ele percebeu um negócio muito bizarro. Ele viu que 20% das pessoas detinham 80% de toda a riqueza daquela região que ele observou. Isso é fenomenal. 80% de toda a riqueza estava nas mãos de 20% das pessoas. Até aí, ok, beleza. Pode ter sido uma coincidência e tal. Aí ele pensou, pô, vamos aprofundar. E ele começou a olhar mais a fundo para os lugares e aí ele percebeu que o padrão sempre se repetia. 20% dos fazendeiros produziam 80% dos alimentos. 20% dos clientes geravam 80% do lucro que era gerado nas empresas. 20% dos problemas causavam 80% dos resultados ruins. Então ele percebeu que esse padrão ele sempre estava presente. Só que aqui tem um ponto que pouca gente fala. Que existe o Pareto do Pareto. Que basicamente é os 20% dos 20%, ou seja, 4%, essa conta dá 4%, geram 80% dos 80%, que dá 64%. Ou seja, o Pareto do Pareto diz que 4% das causas geram 64% dos resultados. Beleza? Não para por aí. Existe o Pareto do Pareto, que é 20% dos 4% geram 80% dos 64% de resultados. Quanto que dá tudo isso? 20% de 4% dá 0,8%. Vamos arredondar para 1 para ficar fácil. Então vamos dizer que 20% de 4 dá 1, só para arredondar. E 80% de 64% dá 51%. Vamos arredondar para 50 para também ficar fácil. Resumindo aqui, o Pareto significa que 1% das ações geram 50% de resultados. 1% do que você mexer gera mais da metade do seu resultado. Qual que é o erro? A gente foca nos outros 99%.
Só que os outros 99% é muito mais difícil. É muito mais complexo você mexer em 99%, só que esses outros 99% só vão mexer na outra metade. É muito mais fácil você mexer no 1%. E aí você precisa achar o seu 1%. O Pareto ele traz isso pra gente de uma forma fenomenal. Ele visualizou que na Itália, 1% de todas as famílias detinham mais da metade da riqueza da Itália, 51% no caso. Isso acontece atualmente. 1% da população mundial detém mais da metade da, da, da receita, da renda mundial. Então isso é quase que um princípio natural. E a gente vai usar isso a nosso favor, e eu incluí isso nos nossos prompts. Para quê? Para a gente achar as nossas habilidades que esteja dentro do Pareto. Como a gente vai usar a inteligência artificial para isso aqui, eu usei o primeiro Pareto, tá? Que seria os 20% geram 80% dos resultados. Por quê? É muito difícil para a inteligência artificial conseguir encontrar o seu 1%. Mas por que eu conto essa história toda? Para você já ir tendo na sua mente que o seu propósito neste momento é você achar o seu 1%. Eu vou te ajudar aqui, a inteligência artificial vai te ajudar a encontrar os 20% que geram os 80%. Mas cabe a você de se autoconhecer o suficiente para entender qual é o seu 1% que gera os 50%. Beleza? Então, dado isso, vamos para os prompts aqui. Primeiro, eu criei um prompt para ele ajudar a levantar as nossas habilidades, tá? Então eu vou colocar aqui tela e a gente lê junto. Vamos lá. Haja como um analista comportamental e use o princípio de Pareto 80-20. Eu vou te descrever minhas preferências, o que eu gosto de fazer, o que eu odeio e minhas experiências. Quero que você me diga quais 20% das minhas habilidades e comportamentos geram 80% dos meus resultados ou satisfação. Qual é o meu perfil predominante? Executor, criativo, analítico, comunicador. Quais áreas ou tipos de trabalho combinam com a minha natureza e energia? Aqui estão as minhas respostas. É esse prompt que vai estar para vocês aqui na descrição, mas aqui estão minhas respostas, eu vou preencher junto com vocês agora para vocês terem um exemplo, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Vou te descrever minhas preferências, o que gosto de fazer, o que eu odeio e minhas experiências. Vamos lá. Bom, vamos lá. Minhas preferências e o que eu gosto de fazer. Bom, eu gosto de falar sobre negócios. Gosto de pensar em coisas criativas, em como criar algo de forma nova e fora da caixa. É isso que eu gosto de fazer. O que eu odeio? Bom, eu odeio. Eu odeio fazer todos os dias sempre a mesma tarefa. O que mais? Eu odeio microgerenciamento. O que é microgerenciamento? Microgerenciamento é quando você tem um chefe que fica no seu pé a todo momento, vendo o que você tá fazendo, você tá entregando, você não tá aí te enchendo o saco, não deixa você trabalhar direito. Esse é microgerenciamento. O que mais que eu odeio? Vou colocar aqui que eu odeio esforço físico. Só pra segmentar a resposta. Eu não odeio esforço físico, mas só pra segmentar um pouco a resposta dele aqui. Que mais? Minhas experiências. Bom, eu já fui empresário. Eu ainda sou, tá, galera? Eu só vou colocar isso aqui como experiências passadas. No ramo de joias, hamburgueria e consultoria. Perfeito. Consultoria. Também fui bancário. E analista de dados. Beleza. Esse
Esse é o ponto 1. Vamos pro ponto 2 aqui. Ah, eu acho que só o ponto 1 já basta, talvez. Deixa eu ver. Aqui estão minhas respostas. Deixa eu ver se eu dei tudo. Eu vou te descrever minhas preferências, o que eu gosto de fazer, o que eu odeio e minha experiência. Na verdade, eu respondo de tudo em uma só. Então tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que ele responde pra gente aqui. Legal, vamos usar o princípio de Pareto para analisar isso e entender onde suas preferências e habilidades podem gerar mais resultados ou satisfação. Ou também identificar seu perfil predominante e sugerir áreas de trabalho que combinem com sua natureza. Vamos lá. 20% das suas habilidades e comportamentos que geram 80% dos resultados ou satisfação. Habilidade principal, criatividade. Você gosta de pensar de forma criativa, de explorar ideias novas fora da caixa. Essa habilidade é central para muitos dos seus interesses, seja criando algo novo em negócio e tudo mais. Autonomia e flexibilidade, perfeito. Isso daqui eu não disse lá, mas isso realmente é um traço meu. Eu gosto muito de ter na mão o que eu posso fazer, a decisão estar na minha mão. Você não gosta de microgerenciamento e nem de tarefas repetitivas. Ou seja, eu não falei para ele que eu queria, que eu gosto de ser autônomo e flexível. Eu disse para ele o microgerenciamento. Só disse para ele que eu não gosto disso. Então ele já conseguiu identificar aqui que então eu sou uma pessoa autônoma e flexível. Beleza, então indica que você precisa de liberdade para agir à sua maneira, perfeito. Pensamento estratégico, eu também não disse isso lá em cima e ele está certíssimo. Por que que ele conseguiu entender isso? Por conta das minhas experiências. Então, sua experiência em diferentes áreas de negócio, como consultoria e bancário, indica que você tem uma boa capacidade de análise estratégica. Isso pode ser um ponto forte em qualquer tipo de negócio ou área que envolva a tomada de decisão. Essas três habilidades, criatividade, autonomia e pensamento estratégico, são muito provavelmente as que geram 80% do seu impacto, porque elas estão presentes em praticamente todas as experiências e preferências. Comportamentos principais: busca por novidades e foco em resultados, não no processo. Perfeito isso daqui também. Meu perfil predominante, com base no que eu compartilhei, ele acredita que meu perfil predominante é criativo, ele tá certo. Com uma forte veia estratégica e autônoma. Tudo que ele disse já lá em cima, né? Beleza. Áreas ou tipo de trabalho que combinam mais com sua natureza e energia. Áreas como empreendedorismo, é o que eu sou de fato. Consultoria estratégica, eu tenho uma consultoria. Marketing criativo, sim, eu cuido do marketing nas minhas empresas. Desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Isso aqui é o que eu mais gosto de fazer na vida. Por mim, eu só faria isso. Inclusive, faria de graça até. E até design estratégico ou inovação. Essa parte aqui eu não gosto tanto, mas enfim. Ambientes de inovação e transformação. Trabalhar em setores que buscam inovação constante. Perfeito, como tecnologia, design de produtos ou consultoria de inovação. Gestão de projetos. Inclusive, essa é a minha área de formação. Empreendendo em nichos específicos. Então, ele traz aqui um raio-x das coisas que eu já trabalhei. Sugestões: consultoria estratégica e inovação, desenvolvimento de produtos, gestão de startups, marketing, branding criativo. Conclusão: você é uma pessoa com perfil criativo e estratégico, que brilha quando tem liberdade para inovar e aplicar sua visão sem muitas limitações. Trabalhos que envolvem inovação, análise estratégica e criação de algo novo são provavelmente os que mais trariam satisfação e sucesso para você. Legal. Eu acho que ele foi bem bom aqui na análise dele. Só que, para mim, faltou ali sugestões mais práticas. E eu quero algo mais do zero, digamos assim. Então vamos mandar uma mensagenzinha para ele do seguinte: me indique negócios que eu posso iniciar do zero com essas minhas habilidades. Gastando pouco. E todo mundo quer gastar pouco, né? Consultoria estratégica ou criativa para pequenos negócios. Ajudar empresas a repensar seus produtos, perfeito. Aqui ele explica por que serve, como começar, ó, com portfólio simples. Case de empresa que já teve, então já tive empresa, então eu consigo. Uma página de LinkedIn, um bom pitch. Pode oferecer diagnósticos gratuitos para atrair os primeiros clientes, que funciona muito bem porque eu já fiz. Muito baixo, custo inicial, né? Realmente, custo inicial é muito baixo, é zero. Você precisa só de tempo para abordar as empresas ali.
Estúdio de criação de produtos digitais, perfeito, e-books. Agência enxuta de branding, para eu pensar ali como criar identidades e marcas para as empresas iniciantes. Show. Negócio de curadoria e revenda. Criar uma marca de curadoria, você escolhe, comunica e vende produtos de terceiros. Interessante isso aqui, muito interessante. A parte aqui de sem estoque é a parte que traz o custo inicial baixo, né? Mas eu poderia, por exemplo, criar um sisteminha de brechó usando roupas alheias. Então, sei lá, de amigos, de conhecidos, ou até de pessoas mesmo que queiram desapegar, eu crio um brechó online ali onde ela possa vender no meu brechó, eu dou audiência para ela, as pessoas que me seguem podem comprar de mim, porque sabem que ali é um Instagram, por exemplo, uma página específica para aquilo, e as outras pessoas que publicarem na minha página vão conseguir vender o produto com mais facilidade, e eu fico com uma porcentagem disso. Um exemplo. Então, é uma parte de uma pequena empresa que eu já conseguiria construir, e por conta da minha facilidade e criatividade, eu conseguiria realmente criar isso aqui. Beleza. Negócio de conteúdo estratégico, podcast. Tem um podcast. E negócio fora da caixa, legal. Mentorias e tudo mais. Então ele traz, com um pequeno ajuste no prompt ali, ele já trouxe tudo que eu poderia fazer. Beleza? Vamos para o segundo prompt aqui. Vou colar na tela para vocês verem. Show aqui, ó. Com base no meu perfil e nas minhas principais habilidades que te passei antes, monte um plano de ação de 30 dias seguindo o princípio de Pareto. No final, eu quero que você descreva o que vou sentir e perceber se aplicar plano com consistência. Eu alteraria um pouquinho desse prompt, tá? Já que a gente teve uma alteração um pouquinho aqui em cima. E eu misturaria ele com o terceiro prompt. Então, vamos fazer isso ao vivo aqui agora. O terceiro prompt seria esse aqui, ó. Vou ler para vocês. Com base no meu perfil nas habilidades que mais geram resultados para mim, me mostre quais 3 oportunidades de renda se encaixam melhor no meu estilo de vida e personalidade. Esse é o prompt. E eu vou copiar quais 3 oportunidades. Monte o plano de ação de 30 dias seguindo o princípio de Pareto. E colei aqui a outra frase. Com base no meu perfil nas minhas principais habilidades que te passei antes, monte um plano de ação de 30 dias seguindo o princípio de Pareto de quais 3 oportunidades de renda se encaixam melhor no meu estilo de vida e personalidade. Tá, vamos só ajustar aqui, que a gramática tá meio errada. Ação de 30 dias seguindo o princípio de Pareto para 3 oportunidades de renda que se encaixem melhor no meu estilo de vida e personalidade. Legal, então eu misturei meio que 2 prompts, eu ia trazer separado para vocês, mas aqui eu trouxe junto porque vai fazer mais sentido. Vamos ver. Ele me deu aqui 3 oportunidades escolhidas. Aqui em cima eu já poderia ter escolhido, tá? Qual que eu gostei mais e ter falado para ele, mas enfim. Deixei ele escolher. Consultoria estratégica para pequenos negócios. Teria escolhido essa, uma das. Criação de produtos digitais também. E conteúdo sobre. Eu teria escolhido esses 3. Beleza. Meta principal. Vamos ver o que ele fala na semana 1 aqui. Tarefas essenciais. Escolher um nicho específico. Então ele já fala aqui, ó. Tarefa essencial. Defina com quem você quer falar. Qual que é seu nicho. E aí, entra... peraí. Tirar isso daqui da tela, enfim. Fechar. Dá pra ler, né? Que não tá aparecendo nenhum local pra fechar. Enfim. Na semana 1 aqui ele traz diretamente o que a gente precisa fazer para atacar o nosso público escolhido, tá? Então, o foco principal é escolher um nicho específico, criar um mapa mental e montar um pitch simples pro meu caso. Porque no meu caso precisa de pitch, tá? Então, assim, o que é o pitch? É a conversa ali com a empresa, é o jeito que você vai abordar a empresa.
Isso daqui vai bater muito de frente com conhece-te a ti mesmo, que eu comentei no início do vídeo, porque a gente vai ter que escolher um nicho aqui. Então, qual é o nicho que a gente consegue conversar melhor? De acordo com o meu perfil, por exemplo, que estou usando de exemplo aqui. Ele traz exemplos: consultoria para autônomos criativos, produtos digitais para iniciantes no empreendedorismo ou conteúdo para quem quer ser do CLT. De todos esses exemplos que ele trouxe, eu mais me identifico com isso aqui, porque tem sinergia com criatividade, que é o que eu tenho de forte no meu perfil. Então, eu teria escolhido esse nicho aqui. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que eu vou ter muito mais prazer em falar com autônomos criativos. Isso, eu vou estar em um ambiente de crescimento, um ambiente que eu vou me sentir muito bem. E vai me ajudar até a alavancar minhas próprias habilidades, porque eu vou estar em contato com outras pessoas criativas. Beleza. Semana 2, ele entra na parte de visibilidade. Então, criar um perfil nas redes sociais que faça sentido, publicar 3 conteúdos de valor real. Enfim, aqui ele dá alguns exemplos. E convidar 10 pessoas estratégicas da sua rede para seguir e tal. Então, 10 pessoas estratégicas significa que chamar pessoas que façam sentido para o seu negócio que você está criando. Aqui vem a oferta. Então, você vai criar o seu primeiro produto. O que você vai entregar de fato? No meu caso aqui é uma consultoria. Então, ele dá a ideia aqui de criar uma consultoria. Isso daqui tá muito raso, tá? Então, vocês vão ter que pegar quando for com vocês e vão ter que afunilar isso daqui, realmente criar um plano de negócio, e a inteligência artificial consegue ajudar vocês em todos esses passo a passos. E aqui fala para postar, para testar em um canal pago. O que é um canal pago, né? É um tráfego pago. É você fazer anúncio para o Instagram, fazer anúncio para o YouTube, tentar algo assim. Isso necessita de investimento, vai depender do seu cenário. Na semana 4 ele traz aqui uma ideia de otimização. Então você já vai ter os primeiros resultados e aqui entra as primeiras visualizações do Pareto, que é o 1% que vai te gerar 50% dos seus resultados. Aqui você vai ver que no meu exemplo, dentro do ramo de consultoria, que é um mar muito grande, eu vou ter mais resultados em consultoria para pequenos empreendedores. Aí dentro de pequenos empreendedores, eu vou ter um resultado em pequenos empreendedores inovadores. Então, você vê que vai afunilando e que provavelmente 50% dos meus resultados, de acordo com o princípio de Pareto, 50% dos meus resultados vão vir só daquilo que eu mais me empenho, daquilo que eu mais me destaco, que seria a consultoria para pequenas empresas inovadoras. Olha que específico, olha que nichado. Então, óbvio, o restante, eles dão resultado? Claro que dão. Existem os outros 99% que dão a outra metade do resultado. Mas o que é mais fácil? Eu focar em todo um mar de consultoria, até para grandes empresas, imensas empresas, e conseguir um pouquinho a mais, ou focar no que eu realmente gosto, no que eu realmente tenho a entregar de valor, e conseguir já a outra metade, garantir a outra metade do resultado. É esse o ponto. Beleza? O que mais que ele fala aqui? E aí, se você aplicar tudo com consistência, nos próximos 30 dias, isso daqui é o mais importante, você vai sentir clareza. Não necessariamente você vai seguir nesse plano, mas você vai saber para onde ir, você vai ter o seu caminho, você vai ter o seu GPS funcionando. E aí pode ser que você perceba retorno direto, você vai ver pessoas reagindo com interesse real, vai ganhar atração e vai gerar renda com liberdade. No meu caso aqui, esse é o meu perfil. Então o seu pode ser que mude. Beleza? Deixa eu voltar aqui pra tela para falar com vocês. Então, a ideia no geral que eu queria passar é como você usar do autoconhecimento para você saber quais são as habilidades que você pode monetizar, as habilidades que você vai sentir prazer em escancarar para o mundo que, puta, eu sou foda nisso aqui, eu sou bom pra caralho nisso daqui, você precisa conversar comigo sobre esse assunto, porque eu vou te entregar muito valor nisso daqui. E quando você entrega valor em algo que você realmente gosta de fazer, você recebe aquilo de forma natural, você vai receber em cima disso, você vai monetizar isso e você vai sair dessa sensação de vida parada, de vida estagnada, de uma situação de merda que eu já estive nela, e você vai começar a enxergar futuro, vai começar a enxergar propósito, vai começar a enxergar prazer no que você faz.
E a partir daí você consegue dar os próximos passos de estruturar melhor, de pensar num plano de alavancagem, pensar em um plano de expansão, enfim. E aí você vai caminhando para o seu 1%. Beleza? Esse era o papo de hoje. Aqui nesse quadro Estalo, a ideia é te dar um simples, não sei se pegou no áudio aí, mas assim, um simples estalo na sua cabeça. Sabe quando acende a lâmpada? Você fala, eu poderia estar fazendo isso aqui. Eu posso tentar aplicar, eu posso ir por tal caminho. O importante é você sair do lugar que você tá, começar a estar em movimento. A ideia é basicamente essa. Mesmo que você esteja num momento confortável, às vezes o conforto é a pior das situações. A pior o sentimento das pessoas é o arrependimento, e geralmente pessoas arrependidas só ficam arrependidas porque elas estavam em estado de conforto. O desconforto traz o movimento para a pessoa, e eu espero que você esteja desconfortável com a situação que você está agora, porque estando desconfortável você se movimenta e você vai atrás de algo melhor. Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. É um feedback de qualquer maneira. Mas deixa um comentário explicando o que poderia ter sido melhor. Se você gostou, quer deixar um comentário também, fica à vontade. Todo feedback é bem-vindo pra gente melhorar aqui o nosso bate-papo. Se você não é inscrito, se inscreva e já aperta no sininho aí pra quando chegar um vídeo novo você ficar por dentro. Afinal, isso é um quadro, e esse quadro ele vai se perpetuar aí. E sempre eu vou tentar fazer com que, se você tem assistido todos, você vai ficar muito mais forte. Beleza? Toda segunda-feira temos o podcast, que aí é com participação com o Bruninho. E eu tentarei, uma vez por semana, aí, trazer esses vídeos desse novo quadro. Obrigado e até a próxima. Tamo junto.